Este é o segundo módulo da aula sobre doenças ocupacionais e do trabalho, onde vamos falar sobre os exemplos de doenças 1. Bom, agora nós veremos então exemplos de doenças, dessas doenças ocupacionais e do trabalho. Para iniciarmos, a DORT e LER, assim conhecida, conforme eu já citei anteriormente, a sigla LER, que significa lesões por esforços repetitivos, sendo também denominada como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que seria DORT. Então, são doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético. Na verdade, essas doenças elas estão relacionadas, conforme já citei exemplo, muitas vezes à questão do esforço repetitivo, mas também tem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da LER ou DORT, principalmente relacionado à questão postura, a questão também de esforços repetitivos, ou seja, da monotonia relacionada à questão do trabalho, e isso faz com que as pessoas desenvolvam, então, essas lesões. As mais conhecidas são a tenossinovite, a tendinite e a bursite. É a segunda causa, então, de afastamento do trabalho e ela tem a incidência principalmente na faixa de 30 a 40 anos. Então, seria na idade realmente produtiva das pessoas com que essas doenças elas vão se desenvolver. No caso, a maioria ela acontece também em mulheres e, conforme eu já citei, várias pessoas relacionadas à questão do esforço repetitivo, como por exemplo a digitação. Inclusive tem um período em que essas pessoas elas devem então sair daquele trabalho, principalmente para aqueles que têm até 6 horas de trabalho, para parar um pouquinho, dar uma pausa, para voltar depois. Então esse esforço repetitivo realmente leva ao desenvolvimento dessas lesões. Assim como bancários, jornalistas, então eles estão relacionados justamente à questão postural principalmente. Mas existem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças, como por exemplo, além da repetitividade do movimento, também o esforço físico, principalmente dependendo da postura em que essa pessoa realiza o trabalho muscular estático, ou seja, desenvolvimento do trabalho geralmente uma única posição, choques e impactos, o frio também pode causar essas lesões, assim como a vibração. Então, na hora de se avaliar se realmente o trabalho está envolvido no desenvolvimento dessas doenças, tem que verificar realmente, na verdade, fazer um diagnóstico clínico, uma anamnese muito bem feita em relação à questão da postura, das horas trabalhadas. Então, choques e impactos também estão relacionados, assim como, eu disse, a invariabilidade de tarefa. Então, na verdade, quando você não tem muita variação dentro do seu trabalho em relação às suas tarefas e, com isso, a repetitividade do movimento, você costuma desenvolver esse tipo de lesão. Então, na hora da avaliação médica, em função desse trabalho, realmente tudo isso deve ser levado em conta, principalmente em relação ao tipo de esforço que esse paciente está fazendo, quantas horas que ele trabalha nesse tipo de trabalho, nessa questão de ser um trabalho estático. Então, tudo isso deve ser muito bem feita a questão da história ocupacional desse paciente para verificar se realmente se trata da questão da lesão. Além da lesão por esforço repetitivo, a gente tem também a questão da PAR, que na verdade é a perda auditiva induzida por ruídos. Então, conforme eu citei o exemplo em relação à doença relacionada ao trabalho, essa doença ela pode acontecer também em função da própria profissão. E no caso, ela acontece quando há exposição frequente a ruídos fortes ou moderadamente alto por um longo período de tempo, que consequentemente vai danificar a audição desse paciente. Então, na verdade, são vários os tipos de trabalho que estão relacionados à questão de um barulho muito alto, seja ele um barulho contínuo ou seja ele também no caso, moderadamente alto ou alto por um curto período de tempo ou, no caso,
por longo período de tempo em relação ao período que esse paciente está exposto a, ou seja, quanto tempo que ele está trabalhando nessa atividade. Os sintomas estão relacionados tanto à questão da audição, quanto também sintomas não relacionados à audição. No caso, os sintomas relacionados à audição, os principais deles seriam em relação a perdas, zumbidos, dificuldade do entendimento da fala, dor a partir do momento que seria a algecosia, né, que seria em função do barulho, do ruído forte, sentir dor. Dificuldade de localização da fonte sonora e audição abafada. Esses são os principais sintomas relacionados à audição. E existem sintomas não auditivos, como, por exemplo, perturbações em relação a alterações do sono, transtornos digestivos, neurológicos, comportamentais, transtornos também da comunicação. Então, no caso, esses sintomas, eles devem ser considerados no caso de uma avaliação, né, seja a questão da perícia médica em função, né, tanto dos sintomas não auditivos, quanto também dos sintomas auditivos e relacioná-los, então, ver a questão do nexo causal, né, que seria a causa e efeito em relação ao trabalho. Então, avaliar o período, né, em que esse paciente ele fica exposto ao barulho e também existe também uma questão em relação a números de decibéis em que ele se encontra exposto. E essa progressão, geralmente, ela cessa com o fim da exposição. Ou seja, se no caso esse paciente ele for afastado, então, da função em virtude, né, dos sintomas, ele vai cessar com o fim dessa exposição aos ruídos. E o tempo de exposição ao ruído, se ele for contínuo ou intermitente, existe, conforme eu disse, uma classificação em função, né, dessa exposição. Então, nós temos aí, e isso é muito cobrado, né, nas provas, que no caso de um nível de ruído em decibéis aí 85, a pessoa ela pode ficar na máxima exposição, né, diária permitida seria de 8 horas. Quando se tem aí 100 decibéis, isso cai, né, para 1 hora, e acima de 100 decibéis a pessoa pode ficar somente minutos. Então, na verdade, existe, né, esse limite que está aí dentro da norma regulamentadora 15, né, conforme a gente viu lá na questão da saúde do trabalhador, existem várias NRs e a NR 15 que traz, em relação às atividades e operações insalubres, traz essa classificação, então, de nível de ruído em que o trabalhador ele pode ficar exposto, né? Então, vai desde 85 decibéis por 8 horas até mais de 100 decibéis, que aí já vira questão de minutos. Além das doenças relacionadas, né, à lesão por esforço repetitivo e também pela perda auditiva, a gente tem como exemplo de doença relacionada ao trabalho a silicose. A silicose ela é classificada como uma pneumoconiose, que é uma doença pulmonar causada pelo acúmulo de poeira e é claro que o corpo vai reagir em função da presença dessa poeira. No caso da silicose, o próprio nome aí já está dizendo que seria a exposição à poeira no caso da sílica, né? Então, a sílica, ela vai provocar, então, né, esse acúmulo aí de partículas de poeira de sílica no pulmão e isso pode levar, né, a uma sintomatologia, dependendo também do tempo de exposição, e ela é irreversível, ou seja, essas doenças pulmonares, além de não ter um tratamento específico, ele também vai ser irreversível. É claro que a gente vai ter a questão da reação do corpo, né, uma reação imunológica em virtude da presença dessa poeira e com isso, muitas vezes formando, né, fibrose, enfim, e levando a essa condição irreversível. As ocupações, né, que têm um mais elevado risco para a questão da silicose estão relacionadas à indústria extrativa, no caso da mineração, atividade de extração, moagem, moagem e beneficiamento de pedras que contenham sílica, lapidação de pedras, artesanato e acabamento em mármore, ardósia, granito e outras pedras. E também ela ocorre
na atividade, né, de mineração de minerais também não metálicos, como, por exemplo, o feldespato e a mica. No caso também, além da indústria extrativa, a gente tem a perfuração de rochas, né, na construção de túneis, de barragens e de estradas, onde também o trabalhador ele vai estar exposto a essa poeira de sílica, o que pode levar, então, ao desenvolvimento, né, da silicose. Na construção civil, também em várias etapas da obra, fundações, acabamento, corte de azulejo, tudo isso leva à questão da poeira de sílica, o que aí pode ser inalado pelo trabalhador, assim como misturas de cimento e areia. Então, na construção civil também pode acontecer o desenvolvimento da silicose. Assim como o jateamento de areia, que é utilizada na limpeza, polimento, acabamento de peças, na opacificação de vidros e em várias situações também de manutenção. Apesar, né, de ainda ser proibido por lei, existe de forma clandestina. Indústrias cerâmicas, como fabricação de pisos, azulejos, as louças sanitárias, louças domésticas e outros. E no setor de acabamento, esse risco ele é bem mais acentuado por conta da formação, né, no caso de poeiras que tem a sílica envolvida. E na produção também uso e manutenção de tijolos refratários, de vidro e de material abrasivo, assim como na escavação de poços. Então, são várias as profissões envolvidas, né, tanto no caso da mineração, quanto também na construção civil, nas indústrias de cerâmica, onde se tem, então, a produção, né, no caso aqui da sílica, e que esses trabalhadores são expostos à sílica e desenvolvem, consequentemente, a silicose. É claro que isso, a gente vai ver que existe principalmente a silicose crônica. Por quê? Porque ela vai se manifestar após um longo período de exposição. Então, geralmente acima de 10 anos. Então, por isso que é importante, quando se tem uma consulta, né, com o trabalhador, que se pede uma radiografia de tórax, que é uma das medidas para diagnóstico dessa doença, que se tenha o histórico, mesmo que ele seja, né, no momento aposentado, que verifique, né, no caso, todas essas situações em que ele já trabalhou ao longo da sua vida. Então, é importante essa anamnese, né, essa história ocupacional do paciente, tanto no presente quanto no passado, para que se possa fazer uma avaliação se realmente se trata de uma doença ocupacional, em virtude, né, de tudo que você pode fazer após um diagnóstico de uma doença ocupacional. Por quê? Porque, na verdade, existem doenças, conforme nós vimos na aula de saúde do trabalhador, que elas devem ser notificadas. Então, no caso, por exemplo, né, de uma LER, né, lesão por esforço repetitivo, você tem que fazer, no caso, uma ficha de notificação. Se esse também, no caso, for uma doença ocupacional ou relacionada ao trabalho, e que, no caso, esse paciente ele é segurado pelo INSS, tem que fazer abertura de CAT. Então, na verdade, se tem, né, mecanismos e instrumentos para serem utilizados depois de um diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado na questão da história clínica ocupacional, no caso, tanto no presente quanto no passado, para que se possa fazer esse nexo causal. No caso da silicose crônica, ela vai se manifestar após um longo período de exposição. Ou seja, mesmo que o trabalhador já esteja aposentado, mas que ele teve contato com sílica no passado, ele pode, e no caso, ela vai aparecer habitualmente superior a 10 anos, ou seja, ele vai ficar 10 anos até que ele vá apresentar os sintomas relacionados à silicose, que é caracterizada, conforme eu disse, pela questão da fibrose progressiva desse parênquima pulmonar. Então, no caso, né, da silicose, a radiografia ela é solicitada, além da questão da história clínica ocupacional desse paciente. E é importante saber isso também em função, né, desses 10 anos, para que se apareça esses sintomas, justamente para poder descartar alguns pacientes que possam aí ter uma exposição de cerca de meses e achar que é por conta da sílica. Então, na verdade, tudo isso deve ser muito bem
no caso, verificado em relação à história clínica ocupacional do paciente. Uma outra pneumoconiose também está relacionada ao asbestos, né? Na verdade, seria o amianto, conhecido também como amianto. Então, no caso, essa pneumoconiose, ela é consequente à exposição inalatória a poeiras contendo, então, o asbestos, né? Então, na verdade, seria também um tipo de pneumoconiose, onde a poeira referente a esse amianto levou, então, à doença, no caso, pulmonar. Ocupações de risco são justamente os trabalhadores, né, em mineração e transformação do asbesto, a fabricação de produtos de cimento, amianto, né, materiais de fricção, tecidos, no caso com amianto, juntas, papéis e papelões especiais e com produtos, ou seja, todos aqueles trabalhadores que estão envolvidos, né, seja na mineração ou em produtos relacionados à questão do asbesto. Então, no caso, seria a asbestose e a silicose, as principais pneumoconioses referentes, né, à doença ocupacional. É claro que aqui, assim como na silicose, tem que se observar muito bem a história ocupacional de exposição a essa poeira com fibras de asbesto. A história clínica com sintomatologia respiratória, né, é variável no caso, né, porque, na verdade, você tem que avaliar essa história clínica justamente por conta dessa variabilidade em relação à sintomatologia do paciente. E um dado importante seria em relação à radiografia. Então, assim como na silicose, aqui também a gente avalia realmente a história ocupacional, né, o tempo de exposição que ele teve, ou seja, o tempo de contato que ele trabalhou com esse tipo de fibra. A história clínica, né, que no caso é variável, os sintomas, e a radiografia de tórax simples. Né? E essa radiografia simples de tórax é importante que seja avaliada de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho. Né? Então, existe um manual, né, na verdade, que se pode avaliar tanto essa radiografia quanto também a tomografia computadorizada de alta resolução, onde consegue-se verificar a presença do asbesto, né, no caso das fibras, e também alterações a nível pulmonar, a nível pleural. Então, na verdade, tudo isso tem que ser avaliado para que se chegue, então, em um diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho. Então, é muito importante, na verdade, essa avaliação da história ocupacional, o tempo de exposição e a questão da radiografia são essenciais para que se chegue realmente em um diagnóstico da doença relacionada ao trabalho. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.